No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários que, na minha visão, ficaram bem caros, tá? Passou um pouco do limite de preço que eu acho que dá para entrar. São 3 fundos imobiliários bem populares que, principalmente os iniciantes, têm olhado muito e um deles, com certeza, deve ter na sua carteira, tá? Um deles, eu posso garantir que tem na sua carteira de investimentos. Mas antes de prosseguir, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse e diz aí para mim nos comentários 3 fundos imobiliários que vocês têm em carteira, que você acha que já ficou um pouco caro, que você vai dar um tempo de fazer aporte neles. E não se esquece também de olhar na descrição, tem um material muito bacana tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir, cursos, e-books, tem um material muito top aí, não deixe de olhar também, eu deixo no comentário fixado. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Barreto e aqui eu trago informações sobre fundos imobiliários, mostro para vocês um pouco da minha forma de analisar os ativos e compartilho também a minha carteira de investimento todos os meses, mostrando dividendos, aportes que eu faço, fazendo um resumão aí no final do mês de tudo que rolou na minha carteira. Fica aí que você vai aprender junto comigo e também vai acompanhar a minha jornada rumo à liberdade financeira. Então, voltando ao assunto do vídeo, que são os 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, ficaram um pouco esticados, eu já quero adiantar para vocês que 2 desses fundos são fundos de papel e um fundo é um fundo de tijolo. E são 3 fundos de base 10. O que seria fundo de base 10? São aqueles fundos imobiliários que são cotados aí na casa dos R$10. Então sempre nessa faixa de preço, 9 e pouco, R$10, alguns passaram dos R$10 e são fundos que são muito populares entre os iniciantes, principalmente por causa disso. Esse valor de entrada é muito pequeno, mas o iniciante acaba entrando nesse fundo achando que está pagando barato, simplesmente porque a cota custa aí na casa dos R$10. E isso não quer dizer que ele é barato ou caro. Tem muita coisa que a gente tem que olhar para saber se o fundo está num bom momento de entrada. Então hoje eu quero mostrar para vocês algumas formas que eu costumo analisar isso, começando aqui pelo primeiro ativo que vai aparecer na tela para vocês, tá? Que é o fundo imobiliário MXRF11, cara, que, como eu falei, né, com certeza vocês devem ter esse fundo em carteira. Mano, todo mundo tem esse fundo na carteira. É o fundo com maior número de cotistas que a gente tem hoje na bolsa. E vamos aqui para a tela do computador para a gente ver algumas informações desse fundo imobiliário. Neste momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo cotado aqui a R$10,64 e no último ano ele chegou a ser cotado a R$10,69. Um pressão, cara, porque geralmente a MXRF11 está nessa casa dos 10 para cima. Então quem comprou aqui a 9,69 fez um excelente negócio, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield para quem é cotista de 12,41% e as cotas dele valorizaram aqui quase 10%. Uma valorização bem bacana, bem expressiva. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico de cotação, a gente vai ver que ele já chegou a ser cotado aqui nos últimos 6 meses na casa aqui dos R$10. Em um ano, passou aqui pelos 9 e pouquinho, né? Como a gente já viu ali em setembro do ano passado. E se a gente olhar no período maior, e teve esse período aqui quando ele teve aquele problema lá com a CVM, que ficou aqui na casa dos R$9 também. Quem comprou aqui pagou excelente preço. Hoje está com uma valorização bem bacana. Então com esse preço de 9,64, se você descer um pouco, você vai ver que ele está com um PVP neste momento aqui de 1,05, porque o valor patrimonial de cota dele, ou quanto essa cota deveria estar valendo, é R$10,10. Como está 10,64, 1,05 quer dizer que você está pagando 5% a mais do que esse fundo realmente vale, cara. Ou seja, esse fundo tem um patrimônio de 2,2 bilhões nesse momento e quem está comprando está aceitando pagar 2,4 bilhões. Então, pelo patrimônio desse fundo, você estaria aceitando pagar 5% a mais. É como se você estivesse pegando um carro que vale aí 100 mil e aceitasse pagar 105 mil nele nesse momento. Essa seria uma comparação mais simples que eu acho para falar para vocês. PVP indica para a gente isso. Quanto por cento que a gente está pagando a mais ou a menos pelo patrimônio do fundo. Não quer dizer que ele está caro ou barato, tá? Mas para um fundo de papel, geralmente se recomenda comprar com PVP em 1,00, porque vai estar no preço justo do fundo. Porque o fundo de papel geralmente costuma ficar com o preço de cota oscilando ali perto do valor patrimonial. Então 1,05 já está um pouco esticado. Esse fundo hoje conta com 871 mil cotistas, é o que mostra aqui no site do Status Invest. A gente ainda não tem um último relatório para conferir se é isso tudo mesmo, já está quase chegando a 900 mil. Uma liquidez média diária de mais de 11 milhões, cara, quase 12 milhões de reais em negociações diárias. Olha só, em a liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar e vender cotas desse fundo. Então quanto maior a liquidez, é melhor. O último rendimento que ele entregou de 12 centavos, já vem entregando esse rendimento há um tempinho bem bacana. Se a gente entrar no relatório, a gente vai ver que esse fundo vem distribuindo um rendimento bem legal. Olha só, ele está conseguindo gerar um pouco mais do que ele distribui. O resultado aqui do último mês de maio. A gente ainda não tem o relatório de junho, mas foi de 29 milhões. E ele entregou 27 milhões, bem bacana isso, teve um resultado maior do que o que ele entregou, muito top, então ele ainda está com uma reserva bem interessante, mas mesmo assim, se eu fosse comprar o Maxi Renda hoje, eu não pagaria
mas bem acima do que ele está valendo nesse momento, tá? O valor patrimonial dele hoje é de 10,10, ele está valendo aqui 10,64, mas há quem está comprando, tá? O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o VGHF11, que é um fundo também de papel, é um hedge fund, tá? Um fundo que tem uma diversificação maior na sua carteira de investimento, tem CRIs na carteira dele, cotas de fundo imobiliário, tem ações, tem SPF, DIC, tem muita coisa diferente na carteira desse fundo. Nesse momento ele está sendo cotado aqui a R$ 9,86, falando nominalmente ele estaria mais barato que o MXRF11, né? Mas também está com o PVP um pouco esticado. Já chegou a ser cotado aqui a R$ 8,65 no último ano. Quem comprou aqui fez um excelente negócio, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,78%, dividend yield que é quanto esse fundo entregou em porcentagem, tá, para quem é cotista nos últimos 12 meses, tá? Olhando aqui o gráfico de cotação, em 6 meses ele chegou aqui na casa dos 8,65. Quem comprou aqui fez um excelente negócio. Quem comprou aqui e tem essas cotas até hoje está com uma valorização aqui de 13,99%. Olha só que interessante, mais de R$1 de valorização. Se a gente olhar aqui o PVP desse fundo também está em 1,05, ou seja, você também está pagando 5% a mais por esse fundo, porque o valor patrimonial de cota dele é de 9,43, sendo que esse valor patrimonial subiu, tá? Até pouco tempo era 9,29. Então, com 9,29 esse PVP seria um pouco maior, né? Hoje o VGHF já tem mais de 264 mil cotistas e a liquidez diária dele é de mais de 2 milhões de reais em negociações. Ali, muito boa a liquidez também, mas bem menor do que a do MXRF11, né? Fundo mais popular da bolsa, então não tem como a gente fazer essa comparação. Ele também entregou seus 12 centavos por cota nesse mês. É um fundo que eu gosto bastante, que eu tenho em carteira. Se a gente entrar aqui no relatório, a gente vê, ó, que ele tem, ó, 94 diferentes ativos na carteira dele, bem bacana, bem diversificado no que ele pode investir, como a gente consegue acompanhar aqui, ó. Ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, SPE, FIP, FDIC, tem tudo aqui na carteira desse fundo imobiliário, bem top. A diversificação da carteira dele é bastante ativa, como a gente consegue acompanhar, vários CRIs, FDIC, cotas de fundo imobiliário, aqui ó, tem ações, SPE, tem muita coisa bacana na carteira desse fundo, sendo que a maior participação dele aqui na carteira são os CRIs, com mais de 62%. Esse fundo ó, é 47% indexado ao CDI e o restante aqui IPCA, com as suas variações, então ele é bem quase meio a meio inflação e taxa de juros, e vem entregando bom rendimento, mas como eu falei para vocês, ele já esticou bastante o preço de cota e acabou passando bastante do seu valor patrimonial. Tá com PVP de 1,05, então para mim hoje está bem esticado. Abaixo de 10, sei lá, ainda dá para comprar, mas já esticou um bocado. E o último fundo imobiliário que eu queria falar com vocês é o GALG11, que é um fundo também que vem conquistando muitos cotistas aí, principalmente o iniciante. Por quê? Esse fundo fez um desdobramento e caiu a sua cotação aqui para casa dos R$10 também. Veio para um fundo base 10. Ele virou um fundo base 10. Esse fundo da Guardian é um fundo de logística, tá? Um fundo de tijolo. Está sendo cotado nesse momento a R$9,15 e chegou a R$8,13. Então, quem comprou a R$8,13 fez um excelente negócio. Porque hoje está com mais de R$1 em valorização. E se fosse um fundo base 100, teria mais de R$10 de valorização na cota dele. Olha o dividendo desse fundo, cara. Um fundo de tijolo pagando quase 11% de dividendo. Bem robusto. Então isso aqui que acaba atraindo muito o investidor iniciante. Olha só. Ele chegou aqui na casa dos 10,13. Bem interessante, bem bacana nos últimos 6 meses. No último ano ele saiu aqui de quase R$10. Caiu bastante e voltando a se recuperar agora, né? Todos os fundos estão dando essa valorização bem bacana. E se você olhar aqui, ele está com PVP de 1. O valor patrimonial de cota dele é de 9,16. Nesse momento ele está 9,15. Então PVP 1... você está comprando ele pelo preço justo dele, tá? Não estaria comprando nem caro nem barato, mas para fundo de tijolo, isso aí muda um pouco. PVP já não quer dizer muita coisa para fundo de tijolo, porque a relação de risco e retorno do GALG11 é um pouco diferenciado. Se liga só, vamos entrar aqui no relatório desse fundo, que a gente vai ver algumas coisas bem bacanas. Esse fundo ó, cobra taxa de administração normal, a taxa de performance dele de 20%, uma taxa bem alta, principalmente para fundo de tijolo, mas pode ser interessante. Os contratos dele ainda são uma média de 9 anos ainda para terminar, tá? Em média. Então, bem interessante, não tem vacância nem física, nem financeira, e tem 5 ativos. Aí o cara pode olhar, pô, o fundo tem 5 ativos, tal, é um fundo pequeno, pá, mas já tem 5 ativos. Mas 3 desses 5 ativos tem uma dívida gigantesca que esse fundo tem que pagar, e eles têm somente 3 inquilinos, como a gente vai olhar um pouco aqui embaixo. Então, ó, olhando nessa parte de distribuição de rendimentos desse fundo, se liga só que ó, em abril e maio e junho ele vem entregando mais
do que ele está gerando, tá? Ele está gerando 7 centavos, 7 centavos e meio e está entregando 8 centavos acima do que ele está gerando, tá? Queimando a reserva que ele tem aí. E se a gente olhar aqui do lado, ó, esse rendimento é referente ao aluguel dos imóveis adquiridos pelo fundo somados aos resultados de aplicações financeiras, que seria esse dinheiro dos CRIs que ele tem para aquisição desses imóveis, que deve estar guardado, aplicado em alguns ativos financeiros que também está ajudando a melhorar o resultado do fundo. E aqui ele não faz esse destrinchamento para a gente saber qual seria o resultado dos imóveis do fundo, para a gente ter um preço teto bacana. Porque você sabendo quanto que os imóveis dele rendem para você, dá para você fazer um cálculo de preço teto e saber qual seria o máximo que você poderia pagar nesse fundo imobiliário para ter uma margem de segurança bem bacana. Então, olhando aqui, ó, a gente vê que ele tem 97% dos ativos dele são imóveis e 3% ativos financeiros. 5 imóveis sem vacância física nem vacância financeira, e ninguém está devendo nada. Ainda tem aí, ó, mais de 9 anos aí pela frente de contrato garantidos. Todos os contratos ativos e reajustados pelo IPCA. E como dá pra gente ver aqui, ó, ele só tem 3 inquilinos. Poucos ativos e uma quantidade pouca também de inquilino nesses poucos ativos, olha só. E um desses inquilinos representa quase 40% da receita, um único inquilino representa quase 40% da receita desse fundo. Então, se ele sair, olha só como é que vai comprometer a receita. E esses dois aqui, ó, BRF Salvador e Pernambuco, juntos representam quase 60%. Então, uma única empresa com quase 60% de participação na receita do fundo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Ele é muito concentrado, apesar de serem bons imóveis, bem localizados, tal, mas são poucos inquilinos e é muito concentrado. Então aqui traz pra gente, ó, resultados de locação, 98% do resultado do fundo, e resultados imobiliários, que seria o caixa aqui. Então acho que respondeu a minha pergunta que eu fiz ali na parte da DRE, tá? Aqui tem a receita por estado, tá? Quanto cada estado representa na receita do fundo. E aqui algumas informações dos imóveis e dos locatários. Então aqui, ó, os locatários: Souza Cruz Air Liquid com 2 imóveis e BRF também com 2 imóveis. Término dos contratos de Souza Cruz aqui, ó, em 2027, e um BRF de um dos ativos também vai terminar em 2027. Termina também em 2027. Outros ativos aqui em 2031, então ainda tem bastante tempo pela frente, né? E o último aqui em 2048. Contrato de longuíssimo prazo aqui, que traz um pouco mais de segurança pra gente, mas pela quantidade de inquilinos, a gente tem que ficar um pouco de olho. E o pessoal acaba não olhando essas coisas, cara. A gente tem que ser mais frio na hora que vai analisar os nossos investimentos, porque é o nosso dinheiro que tá ali. Então, você não pode entrar em qualquer coisa só porque tá pagando um dividendo bem interessante. E se você olhar a parte de endividamento do Galg 11, você vai ver que essa dívida está crescendo. Mesmo ele não adquirindo mais imóveis, tendo os mesmos CRIs ali na carteira dele, essa dívida está aumentando, mesmo que está acontecendo com o CPTS 11. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de ativo que estão com esse endividamento por conta de aquisição de imóvel. A gente viu aí o que aconteceu com o Helg 11, que está acontecendo com o Rect 11, claro que são gestoras totalmente diferentes. Com a Vinci, vários ativos da Vinci bem endividados e a gestão fazendo muita cagada. Então a gente tem que ficar bem de olho, porque é o nosso dinheiro que está em jogo, é a nossa liberdade financeira que está em jogo, assim, vamos dizer assim, né? Bom, se você tem algum desses 3 fundos em carteira, deixe nos comentários e diz para mim se você está comprando mesmo assim com esse preço esticado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.